Olá pessoal, vamos para mais uma aula de CNC. Então na aula passada a gente viu algumas funções, Funções preparatórias G, como o G00, G90, G20, G21. E hoje nós vamos dar continuidade com mais algumas funções, na verdade uma função preparatória, algumas funções relacionadas ao parâmetro de usinagem, e também algumas funções auxiliares. Então, eu vou explicando caso item a item aqui das funções preparatórias G54. Para que serve o G54? É uma nova função que nós estamos falando. Ele determina o deslocamento do ponto zero, é uma distância pré-determinada, W, que é o zero peça, em relação ao ponto zero máquina. Então, a máquina de usinagem CNC, ela tem o ponto zero máquina, que é o ponto de referência do próprio fabricante. Isso vocês já viram. Para você começar a programar, então você tem que ter um zero peça, que a gente já viu também, que é o zero referência na peça. Então, esse zero peça, para você posicionar ele, lógico que no desenho você vai ter lá, no desenho você tem o zero peça, que seria o comprimento da peça. Mas você tem que falar para o programa, para a programação, quanto que é esse zero peça com essa distância. Então você usa esse comando aqui, que é o G54. Então você usa que é exatamente a distância entre o zero máquina e zero peça. Quando você chama G54, você está colocando a sua referência das suas coordenadas do zero peça. Tá? O exemplo que nós vamos ver hoje, a gente vai ver o zero peça, o zero máquina no lugar do zero peça à frente, como a gente já vem fazendo aí em sistemas de coordenadas. Bom, G54, ele vai chamar a posição do zero peça da peça e alguns parâmetros de usinagem. Por exemplo, o F, o parâmetro F, ele diz respeito à velocidade de avanço. Então, velocidade de avanço, ela pode ser em milímetros por minuto e rotações, ou em milímetros por rotações. Então, milímetros por minuto, vamos imaginar essa dimensão, milímetros por minuto. Então, vai ser uma distância, uma velocidade razoavelmente baixa, um número bem baixo, tá? O número de rotações, que é o S, então F é avanço, o avanço da ferramenta, o S é a rotação da máquina, e o T, que vai selecionar uma ferramenta. Então pode ter T, quando você coloca T01, você está chamando a ferramenta 1. T02, ferramenta 2, 3, 4, 5, o número de ferramenta da sua máquina, ok? E as funções auxiliares, que seriam M, quando é M04, você coloca o mais comum em torneamento, você utilizar M4, porque a placa ela vai rodar no sentido anti-horário. E se você vai chegar, a placa rodando no sentido anti-horário, você vai chegar com a ferramenta para usinar. Então, placa anti-horário, você vai chegar com a ferramenta usinando. Então, o sentido anti-horário ele é mais usual para torneamento. Então, M4, aí M3. O código M3 ele é utilizado para o sentido horário. Se você tiver que usar a placa rodando no sentido horário, você usa o M3. Também, M30 também é uma função auxiliar que você vai colocar no final do programa. Ele está dizendo, o programa acabou, M30. M08, o M08 você liga o sistema de refrigeração. Então assim que ele ler lá no seu programa M8, ele liga o sistema de refrigeração. Então quando você deve usar o M8? No início do programa. Você vai começar a usinar já com a refrigeração. E o M9, você desliga a refrigeração. Tudo bem? Então vamos a um exemplo. Esse exemplo aí ele ficou... dá para entender, ele ficou meio apertado aí, mas dá para a gente trabalhar em cima dele. Depois no material de vocês vão ter
no material lá, vocês vão ver até mais nítido do que nós estamos vendo aqui, ok? Eu vou colocar nesse lado aqui. Então ele diz aqui, ó, usar os códigos das funções G20, vocês se lembram G20? G20 diz respeito a, né, raio ou diâmetro. G21 é raio, G20 é diâmetro, né? É o que a gente vai estar trabalhando aí. G54, que acabamos de falar, que ele está referenciando o zero peça. Olha aqui, ó. O nosso zero peça, segundo o nosso desenho, está aqui, W. Então, a partir daqui que o sistema de coordenadas nós vamos determinar, como vocês já viram. A única coisa, eu usando o G54, o que vai acontecer? Ele vai entender que do zero máquina que está aqui, ó, eu fixei a peça. Então, o zero máquina está aqui na placa. Está na posição aqui, junto à placa do torno, o zero máquina. E colocando o G54, então ele vai entender onde está o zero peça. Eu coloco o G54, mas no programa, no simulador, no próprio programa da máquina, você tem um local lá que você vai colocar o comprimento da peça. Ele já vai dar esse zero peça. Mas você tem que dizer no programa G54, ele vai chamar essa dimensão do zero peça. Ok? O S, que nós acabamos de ver, né? O S de rotação, o T, o número de ferramentas, M04, tá? Que seria M04, a rotação no sentido anti-horário, G0, que nós já vimos na aula passada, que seria a velocidade rápida, o avanço rápido da ferramenta para início de usinagem. O G1, a ferramenta já está usinando, é uma velocidade para usinagem. M30, final de programa. Ok? Então vamos usar esses códigos. Primeira coisa que nós temos que usar aqui, nós vamos já referenciar com o G54. Então vocês sabem que no programa nós vamos ter sempre, tá? A linha N10, N20, N30, 40, 50, como nós fizemos na última aula, tá? Eu não vou colocar as linhas, tá? Em alguns simuladores você nem precisa colocar, a linha, que a própria máquina vai ter a linha, né? N10, você vai colocar já os dados. Então vamos lá, direto para os dados. Primeira linha, G54, tá aí, ó, G54. Estou dizendo então que G54 eu estou trabalhando com o meu programa no zero peça, que foi colocado lá a dimensão já na máquina. Onde está o zero peça? Aí eu vou colocar G20, estou dizendo que estou trabalhando em diâmetro, G20, G21 raio, G20 diâmetro, G20. Eu vou colocar também a rotação, olha lá, 500, S500, que eu vou trabalhar em 500 RPM. Quando ele ler o S500, ele já vai estar, né, com uma rotação aí de 500. Eu também vou trabalhar aqui, colocar a ferramenta. Que ferramenta nós vamos usar? A ferramenta T1. Ele vai chamar a ferramenta T1 e vou colocar um M4, que ele vai dizer que estamos trabalhando no sentido anti-horário. A rotação no sentido anti-horário. Então na segunda linha eu já coloquei, ó, sistema de coordenada em diâmetro, rotação 500 RPM, estou usando a ferramenta 1 para fazer essa usinagem e M4 estou com um giro com a rotação no sentido anti-horário. Então na segunda linha, aí a gente já referencia G0. O que é o G0? Eu já com essa ferramenta, todos esses dados, a ferramenta já vai chegar rapidamente próximo ao primeiro ponto de usinagem. Aqui é o meu zero, ok? Onde eu vou começar a usinar? Aqui eu não coloquei, mas ele fala vocês vão ver lá no material, os pontos A. Então vou colocar aqui B, C, D, E, F, ok? E aí ele vai sair
ele vai sair com G. G. Então vamos lá. A, B, opa, faltou um aqui, por isso que. Então, A, B, C, D, E, F e G, aqui o último ponto. Então, de A até G. Então, A, primeiro ponto aqui, né? Vamos lá. No sistema de coordenadas, qual que seria? O G0, velocidade rápida aí da ferramenta, no X, X50, né? X50, Z2. Olha só, X50, Z2. Então, com a ferramenta rápida, ela vem no X50, no diâmetro, né? Então, ela vem 50, 2. Você vê que o Z, como o ponto 0 PS está aqui, então o Z positivo é daqui para lá. Z positivo. Daqui para cá seria o Z negativo. Tanto que eu tenho aqui menos 25, menos 50 no eixo Z. E no eixo X, né? Eu tenho o 0 aqui, 25, 50, 75 e 100. Tá? Então, vamos lá, 0 peça. Eu estou colocando aqui, ó, X50, então a ferramenta ela está vindo rapidamente no X50. Para não tocar na peça, eu coloco 2 milímetros o Z. Então ela vai chegar próximo, não vai tocar nesse ponto. Então X50 Z2. Tá? É usual a gente fazer isso para a ferramenta já não chegar avançando rápido e tocar. Se ela toca na peça, com a velocidade dela, ela pode até quebrar, né? Então, o próximo passo, vou começar a usinar G1, X, 50, Z, menos 25 e F, ponto 3. O que significa isso? Já estou vindo para o ponto B. Ó. X está no 50 ainda, né? Estamos falando em diâmetro, né? Nós comentamos que o G20 ele está dizendo em diâmetro. Então aqui eu tenho 100, ó, 100. Do ponto que eu estava aqui, que era o A, 2 milímetros para frente do A, eu já estou vindo direto para o B, onde eu tenho 100 ainda no X, tá? Desculpa, o 50, né? O 50 no diâmetro aqui, 50, tá? Vai ser 50. Então eu tinha 50, 2 milímetros, eu vim, continuei no 50 de diâmetro, cheguei no ponto B. Em quanto? Em menos 25. Tá? Daqui para cá, menos 25 no Z. E F, o que é F? F, como eu disse para vocês, F é o avanço. Então, eu já estou usinando, tirando o material com avanço de 0,3 milímetros por minuto. 0,3 milímetros por minuto. Então, próximo passo, próximo ponto, nós estamos no B, vamos para G1, estou usinando ainda, G1, X, agora ele vai ser X100, Z, menos 25. Agora sim, já estou com avanço, já estou com rotação, ferramenta, tá tudo, já estou trabalhando na usinagem normal. Então vamos só continuar com o sistema de coordenadas. Vamos ter diâmetro de 100, então do ponto B eu fui para o ponto C, ó, agora sim, diâmetro de 100, né? E o Z continua menos 25, tá? Estou no ponto C. Vamos então para o ponto D. O ponto D, o diâmetro ainda é 100, vocês veem lá. Então, G1, estou usinando ele ali, X 100 e Z menos, agora sim, menos 75. Então, eu vim no ponto D, né? Eu estava no C, para o D eu vim com X menos, que é 25, 50, 75. Então, Z menos 75. E o X continua no 100. Ok? Então aqui
é o D, ó. Vou colocar de lado aqui, depois a gente apaga a programação, o D. Vou para o E, então tenho G1, continua, né? No Z, o Z continua menos 75, tá? Aqui, ó, o E. E o X, ele vai para, no E, o X ele vai para, nesse ponto, a nossa cota aqui é 150. X, 150, Z, menos 75. Próximo ponto. Vamos para o F. O F aqui, o X, o Z, né, do E, o Z é o mesmo. Ou melhor, o X é o mesmo, né, o diâmetro é o mesmo. Então, vou continuar com o X 150. E o Z, ele muda. De 75, ele vem para 100. Então, X 150, Z menos 100. O próximo, nós vamos lá para o... Vamos para o ponto G agora. E o ponto G aumenta, então, o X. Então, o X ele vai ser agora no 200. E o Z, o X no 200. E o Z ele permanece no menos 100. Ok? 200. E o X ele permanece no menos 100. Ok? 200 e X menos 100. O Z menos 100. E por último, nós já estamos no G, né? E por último, a última linha aqui, ela vai ser eu estou 200, né? E menos 100. Estou no G, ó. Tá vendo? G. Eu tenho que, na verdade, eu tenho que sair agora com a ferramenta. Como é que eu saio com a ferramenta? Eu vou sair com velocidade, da mesma forma que eu entrei. Velocidade mais rápida, G0, onde eu vou X, eu vou acima da minha peça, 200, vamos colocar 220, e Z, eu posso colocar no início aqui, eu tenho Z menos 0 aqui, eu vou colocar 50, por exemplo, Z50. Então, a minha ferramenta ela vem mais ou menos por aqui, ó, G220, Z50, ela vem aqui, ó, nesse ponto, porque eu termino de usar, termino aqui, essa minha ferramenta rapidamente, ela vai para aquele ponto que eu estou colocando, 220, fora da peça, e Z50, né, fora da peça também, tá? E, finalmente, M30, finalizando o meu programa. Tudo bem, pessoal? Então, é essa programação que nós fizemos aí, considerando o diâmetro, considerando todos esses fatores já, então, que eu falei para vocês já, né? Seria a parte do rotação, ferramenta, sentido anti-horário, né? Avanço rápido, ponto fora da peça inicialmente, faço a programação em cada item já usinando, no último ponto eu G0, saio com a ferramenta com velocidade e finalizo com o M30. São esses códigos, essas funções novas que nós vimos aí, ok? Vou deixar também mais um exercício para vocês. Então a aula de hoje a gente tem mais essas funções aí, tá bom?